Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre Quem é Você, Alaska, do John Green. John Green é o mesmo autor de A Culpa das Estrelas, que eu fiz a vídeo resenha há algum tempo, que eu comentei que era um livro muito triste e eu estava com medo dele ser um novo Nicholas Sparks. Em Quem é Você, Alaska, eu descobri que ele não é um Nicholas Sparks, mas que ele tem uma grave tendência em repetir temas. Bom, Quem é Você, Alaska é um livro que anda muito raro aqui no Brasil e eu procurei por muito tempo e eu não achava em lugar nenhum, até que teve um amigo secreto da máfia e eu ganhei de presente da Bruna Bai, aquela fofa, linda, maravilhosa, que resolveu me presentear com um livro que eu estava realmente querendo muito. Eu não sabia, não fazia ideia sobre o que era, porque eu não gosto de saber sobre o que são os livros, a não ser que sejam livros baseados em filmes. E eu fiquei muito ansiosa para começar a lê-lo. Então assim que eu pude, eu comecei. O livro diz aqui Quem é Você, Alaska, e embaixo está escrito O Primeiro Amigo, A Primeira Garota e As Últimas Palavras. E só esse subtítulo já meio que resume o livro inteiro. Porque o livro é narrado pelo Miles, que é um garoto nerd do interior, não lembro de qual estado, acho que é da Flórida. E ele não tem amigos, ele não tem ninguém, só os pais, a família dele é muito legal, são muito gente boa. E o pai dele, quando era adolescente, estudava num colégio interno. Então o Miles resolveu pedir pro pai para ir para um colégio interno, porque ele estava querendo ter experiência de vida, né? Tendo em vista que lá na cidade dele ele não gostava de ninguém gostava dele e tal, então ele foi lá pro colégio interno e lá ele conheceu o Chip, que tinha por apelido Coronel, a Alaska, o Takumi e a Lara. Então é ele que narra o livro inteiro, o Miles. E o primeiro amigo aqui do subtítulo é o Chip Coronel, que é o colega de quarto dele. Ele chega lá, arruma o quarto inteiro e daí chega o Chip pra ser companheiro dele e eles viram amigos. A primeira garota, eu fiquei em dúvida, porque a primeira garota com quem ele conversa e vira amigo é a Alaska, mas a primeira garota dele é a Lara. Então não sei qual a primeira garota que se refere aqui no subtítulo. E as últimas palavras é porque o Miles colecionava últimas palavras. Isso é super interessante. Ele lia livros biográficos e procurava as últimas palavras das pessoas, porque ele achava isso fantástico. Então ele dizia que de que adiantava ele ler a obra, ele não precisava ler a obra da pessoa se ele sabia quem a pessoa era. Era essa a visão de vida dele. Então ele a última palavra mais importante para ele é a do François Rabelais. Eu não faço ideia de quem seja esse cara, mas saio em busca de um grande talvez. Então o Miles, que no livro também tem por apelido Gordo, o sonho da vida dele é achar esse grande, o grande talvez da vida dele. Ele quer saber qual é, né? Esse grande talvez. E quando ele conhece a Alaska conta pra ele últimas palavras de Simón Bolívar. Simón Bolívar, não sei como fala, acho que é Simón porque ele é colombiano. E o Miles nunca tinha ouvido falar nesse cara, e ela sabia as últimas palavras dele, e eram as últimas palavras da vida dela, que eram como sairei desse labirinto. E ela tomou isso como questão de vida e ela ficava tentando responder isso o tempo inteiro. Então assim, eu percebi com esse livro que eu tenho muita birra com narradores. Em A Culpa das Estrelas eu não conseguia aturar a Hazel, e nesse livro eu acho o Miles, assim, tem momentos que ele é super legal, mas tem muitos momentos que ele é bobinho e que eu queria saber mais sobre o que estava acontecendo do que sobre o que ele estava pensando. Mas por outro lado, eu acho que ele é o melhor que poderia estar narrando a história, porque se fosse a Alaska ia ser uma coisa assim muito imprecisa. Então vamos falar um pouco sobre a Alaska. A Alaska é uma garota linda, maravilhosa,
que tem um namorado e que também é lá do colégio interno, e ela é super descolada e pervertida. E ela é muito esquisita, assim, ela é meio de lua, tem momentos que ela tá muito feliz, tem momentos que ela tá muito triste. E ela é muito misteriosa, ninguém sabe muito sobre a Alaska, mas todo mundo gosta dela, tenta ser amigo dela, a não ser os guerreiros de dia da semana, que são os ricos do colégio interno, que vão passar o fim de semana em casa, todo fim de semana. E esses guerreiros de dia da semana são uns chatos. E no colégio tem trote, e a Alaska é ela que faz os melhores trotes. Mas ela compete com os guerreiros do dia da semana pra ver quem faz os melhores trotes, e vira uma loucura o negócio. O livro é interessante porque, assim, logo no começo você vê que tem aqui uma capinha preta escrito antes, e aqui no meio, ou um pouco depois do meio, tem uma capinha preta escrito depois. Eu confesso que eu achei isso meio redação de ensino fundamental, sabe? Que você marca o ápice da história e daí você escreve a introdução e desenvolvimento, daí tem o ápice e depois vem o fim. Eu acho que, não sei, eu acho que cria muita expectativa, sei lá, enfim. Eu achei isso desnecessário na realidade, porque eu acho que seria muito mais interessante o livro se eu não ficasse o livro inteiro esperando acontecer alguma coisa. Eu li o antes muito rápido e eu me arrependi muito, porque eu tinha que ler mais devagar, porque é frustrante isso. Mas você fica muito curioso, porque ele narra assim como se fossem pequenos dias, tipo anotação de diário. Aí tem assim, 165 dias antes e tal, e daí você fica querendo saber antes de quê, e quando você descobre, você gostaria de não ter querido saber. Ponto. Eu achei a conclusão muito boba, assim, porque umas 30 páginas antes eu já tinha descoberto o que tinha acontecido. E eu odeio livro previsível o suficiente para eu descobrir o que vai acontecer. Eu gosto de coisas tipo Lemony Snicket em Desventuras em Série, porque tudo que eu esperava que ia acontecer não acontecia. E eu acho que é isso que é legal na história, sabe? E faltou isso aqui. Não posso negar que faltou. Isso foi meio decepcionante, mas fazer o quê? Nem tudo é perfeito. Outra coisa que eu falei que ele repete temas é porque, enquanto A Culpa das Estrelas trata de morte de um jeito sofrido, mas não tanto assim, o livro é trágico, mas ele não dá ênfase para a tragicidade, e sim para os acontecimentos. Aqui, assim, é um livro sobre jovens rebeldes e trata de morte também, e também trata de esquecimento. O grande lema da vida da Alaska é o esquecimento, que ela não se conforma porque ela esquece de coisas, porque ela não lembra mesmo, ela esquece, e demonstra aqui, e fala bastante de medo de esquecimento também. Então eu, na minha cabeça, aqui pensando que a Alaska devia frequentar o grupo de apoio da Hazel no dia que a Hazel conhece o Augusto. Porque o Augusto diz que tem medo de esquecimento, a Hazel explica tudo e pronto, a história, estava matada. Que realmente é muito triste o final, sem brincadeira. E daí, outra coisa, a Alaska era, genial, assim. A menina, ela era super pervertida, mas ela era feminista pra burro. E o quarto dela tinha uma estante enorme, cheia de livros, que eram os livros da vida dela. Ela comprava os livros e lia, assim, aos pouquinhos, que ela comprava todos os livros que ela queria ler todos aqueles antes de morrer. E ela era muito sofrida, só que ela não deixava ninguém saber disso. E ela era super feminista, assim, quando via alguém falar mal de mulher, ela ficava brava, ela gostava de transgredir os valores patriarcais. E ela era super contra a objetificação do corpo da mulher, isso eu achei bastante interessante. Foi um ponto bem positivo pro livro, porque é um livro escrito por um homem, narrado por um homem que, diga-se de passagem, é um garoto adolescente
no auge da sexualidade, ou seja, super pervertido. Pelo menos pra mim deu pra ver e tentar entender mais ou menos como é que funciona a mente dessas pessoas alucinantes que são esses tais garotos. E é muito bonitinho, porque o Miles é completamente apaixonado por ela, mas ela tem namorado e não dá a menor bola pra ele. E daí ela arranja uma namorada pra ele. É um livro muito fofo, muito legal. Eu recomendo, ele não é tão triste quanto A Culpa é das Estrelas, mas continua sendo triste. Eu achei ele mais filosófico, pelo fato de haver uma aula de redação, de religião, quer dizer, em que o professor falava bastante, tratava sobre religiões, filosofias e tal, e tem bastante trecho dessas aulas aqui no livro. Eu acho isso muito enriquecedor para a história, para as nossas vidas, porque é frustrante quando a gente lê um livro e não aprende nada. Eu aprendi várias coisas com Quem é Você, Alaska. E aqui no final ele fala das últimas palavras preferidas deles, que eu achei bem legal também. E enfim, me falaram que eu era parecida com a Alaska Young. Eu discordo completamente, tá? Eu não sou lunática que nem ela. Eu não sou transgressora de regras que nem ela. Talvez eu seja uma louca por livros e poesia e feminista, mas só. Parou aí minha semelhança. Eu nem sou loira, nem tenho olhos verdes, nada. Parou aí mesmo. Então, é isso. A trilha sonora foi Savior, do Simple Plan. Eu não gosto mais de Simple Plan, mas eu não estou tendo um bom dia e essa música me relaxa, então coloquei aí pra vocês. O próximo livro que eu tô lendo agora, ele é bem grande, então eu acho que eu vou demorar um pouco, principalmente porque semana que vem eu tenho provas e mais provas e mais provas. Mas assim que possível eu volto com outro vídeo pra vocês. E muito, muito, muito obrigada, Bruna. Se não fosse por você eu jamais teria lido. E eu gostei muito de ter passado por essa experiência. Eu recomendo muito a todos vocês. Quem quiser o livro emprestado, já que tem falta, eu empresto. E é isso. Quem é você, Alaska? Ela é linda. Tchau.